A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? No último domingo nós compartilhamos com você algo sobre a vida de Davi. Compartilhamos com você um momento em que Davi produziu um pecado que afetou toda a sua trajetória, que afetou a trajetória da sua família, que afetou a trajetória de todo Israel. Mas louvamos ao Senhor que Ele não nos priva de nada. Todos os relatos sobre os homens escolhidos por Deus estão disponíveis para nós, como que um legado nos deixado. Os seus erros, os seus acertos, as suas falhas, os seus fracassos, as suas vitórias, os seus pecados, estão todos registrados. Em primeiro lugar, para que nós tenhamos a compreensão que há somente um justo, somente um santo, somente um irrepreensível, a saber, Jesus, ou Cristo. E que todos os demais homens, a despeito de seus muitos acertos, a despeito do tanto quanto se entregaram ao Senhor, eles também erraram, eles também falharam, eles também pecaram. Discorremos um pouco sobre o resultado final deste pecado de Davi, que foi o assassinato. Mas entendemos em Deus que antes do assassinato veio a negligência, e a negligência produziu frutos. E hoje eu quero continuar a trazer agora uma reflexão, muito mais do que uma pregação, muito mais do que ministrar a palavra hoje a vocês. Eu quero impartir vida. Eu quero impartir parte do que eu sou em Cristo Jesus, parte daquilo a qual o Senhor me trouxe até aqui. Não quero estabelecer nenhum tipo de doutrina através da minha vida, mas quero testemunhar os feitos de Jesus em mim, para mim e através de mim. Hoje eu acordei com uma lembrança de 27 anos. Há 27 anos eu sofri um acidente de moto, quase que fatal. E por graça e por misericórdia, a minha vida não foi ceifada. Por graça e misericórdia e pela convicção que o Senhor tem um plano, tem um propósito que há de se cumprir na minha vida, Ele me poupou. Porque nós usamos o nome de acidente. Mas no meu caso específico não foi um acidente. Porque eu estava há mais de 3 noites sem dormir, sob efeito de álcool, em cima de uma moto, em uma rodovia estadual. Eu dormi em cima dessa moto e quando acordei, eu estava indo em direção ao canteiro central dessa rodovia. Como eu disse, por graça e misericórdia, o Senhor poupou a minha vida. Fiquei internado aproximadamente 30 dias. Me foi proposto meses de fisioterapia. Mas hoje eu me lembrei dessa data, me lembrei desse dia específico, me lembrei da graça, das misericórdias do Senhor que me alcançaram, mas me lembrei também que pouco tempo depois, a despeito de ter a minha vida preservada, eu já estava colocando ela em risco outras vezes. Comportamentos que me conduziram até aquele acidente estavam sendo repetidos. Comportamentos, conduta, postura minha que me conduziram a este acidente se tornaram repetitivas na minha vida. Por mais alguns anos eu negligenciei a vida. Por mais alguns anos eu não valorizei
o livramento ao qual o Senhor me concedeu. Por mais alguns anos, eu tentei ao Senhor, meu Deus, me portando de forma indigna diante dele e diante da vida a qual ele me concedera. Hoje eu também me lembrei do dia da minha conversão, o dia em que o Senhor me alcançou. Me lembrei que graciosamente Ele me alcançou, me salvou, me justificou, me regenerou, me santificou, me adotou. Mas, infelizmente, me lembrei também que mesmo após ser alcançado pelo Senhor, eu produzi pecados. Quantas vezes pequei pecados repetidos? Quantas vezes pequei contra o meu Senhor de maneira voluntária? Quantas vezes negligenciei tão preciosa salvação? Quantas vezes fui negligente por não considerar o amor de Deus para comigo? Quantas vezes fui negligente por não considerar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em meu favor? Quantas vezes, já alcançados, já com a minha mente renovada, já sendo uma nova criatura, eu me esqueci ou não considerei o que Cristo fez por mim? E de tempos em tempos, eu me pegava travado, eu me pegava sofrendo, eu me pegava chorando por minhas mazelas. A palavra de Deus diz: do que se queixa cada ser vivente, senão cada um se queixe dos seus próprios pecados? E muitas vezes, quando diante de alguma palavra, diante de alguma ministração, ou diante de algum evento do próprio Espírito Santo em meu favor, eu via tanta sujeira diante de mim. Nesse exato momento, o acusador vem tentando nos paralisar. Nesse exato momento, o acusador vem tentando dar fim à nossa esperança, colocar um ponto final na nossa história. Mas o Espírito Santo que em mim habita, que em nós habita, me traz a memória de tudo aquilo que Cristo fez por amor de mim na cruz do Calvário. O Espírito Santo me conduz à sua santa palavra, me conduz à santa escritura, me leva ao lugar onde eu tenho a compreensão que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida, e por isso eu não fui ou eu não sou consumido. O Espírito Santo me devolve as Escrituras, e aí eu posso dizer que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o Espírito Santo também me conduz a um lugar onde eu posso me colocar de pé, assim como Davi se colocou. Eu posso me prostrar diante do Senhor, dizendo: Senhor, contra ti somente eu pequei. Mas eu posso também me lembrar daquilo que está escrito nos ensinos do apóstolo João, dizendo: filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pecais. Mas se pecastes, tendes um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Hoje, quando eu me peguei pensando o quanto eu não valorizei a vida a qual o Senhor me deu, o quanto, mesmo após desfrutar de tão grande livramento, eu estava praticando as mesmas obras, praticando as mesmas coisas, colocando continuamente a minha vida em risco, por não considerar, por não ter um coração grato ao Senhor, por não compreender a dádiva que me foi concedida, que é o dom da vida. Como eu te disse também,
após ser encontrado por tão precioso, por tão gracioso amor, após nascer na água, no Espírito, quantas vezes eu me vi produzindo pecados? Quantas vezes eu me vi prostrado diante do meu vômito? Quantas vezes eu me vi prostrado diante das minhas imundícies? Quantas vezes eu disse, conforme o apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal sempre está diante de mim, e este eu faço. Mas eu também me lembro, baseado naquilo ao qual eu já li, baseado naquilo que eu já meditei, o Espírito Santo me faz lembrar que nada pode me separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Ao propor essa reflexão a você, eu não quero conferir a você, como não confiro a mim, um alvará para o pecado, um alvará para permanecer pecando os mesmos pecados. Não, porque todas as vezes que eu pequei, todas as vezes que eu produzi pecado, isso me custou muito caro. Me custou alegria, me custou a comunhão com o Senhor, me custou a comunhão com meus irmãos, me custou um tempo de qualidade, aproveitando, desenvolvendo a minha salvação diante de Deus. Todo pecado praticado é praticado contra o Senhor. Todo pecado praticado, ele nos rouba algo que está disponível em Cristo Jesus para nós. Então não é uma licença para você permanecer pecando, porque está escrito no livro de Hebreus que nós ainda não resistimos até o sangue lutando contra o pecado, porque nós ainda não resistimos até o sangue lutando contra o pecado. Pensando nisso, esse texto saltou aos meus olhos. O que significa resistir até o sangue lutando contra o pecado? Podemos entender que nós não mortificamos a nossa carne de tal maneira para que nós possamos ser vitoriosos contra o pecado, para que nós possamos vencer essa batalha que nos é proposta todos os dias. Vencer a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Mas hoje, pensando sobre este assunto, eu compreendi algo que vai além disso. Eu compreendi algo que é muito maior do que isso. Porque eu ainda não resisti até o sangue lutando contra o pecado. Porque eu ainda não compreendi o valor do sangue de Cristo Jesus derrubado, vertido por mim na cruz do Calvário. Porque eu posso militar contra a carne, eu posso e devo examinar a mim todos os dias, eu posso e devo me fortalecer no Espírito para que a minha carne seja mortificada, mas se eu não tiver a compreensão do sangue de Cristo vertido por amor a mim na cruz do Calvário, lutar contra o pecado vai ser sempre muito penoso. Quando eu compreendo o amor de Deus Pai para comigo, quando eu compreendo a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando eu compreendo que o Espírito Santo em mim fez morada, o santificar já não vai ser algo mais pesaroso, não vai ser como se fosse apenas uma privação, vai ser porque eu encontrei um lugar de gozo, porque eu encontrei um lugar de alegria, porque eu encontrei um lugar de paixão e intimidade, que eu quero estar
continuamente diante do meu Senhor, que eu quero estar continuamente diante da sua face, que eu quero estar continuamente habilitado por Ele, para ser como Davi, quando clamou ao Senhor dizendo: sara-me, Senhor, purifica-me conforme as multidões das suas misericórdias, porque eu estarei diante dos transgressores, eu estarei diante dos pecadores, e anunciarei quem tu és, e anunciarei os teus feitos, e anunciarei a tua graça, e anunciarei quão misericordioso é o Senhor. Anunciarei a sua justiça, anunciarei o seu juízo, anunciarei a sua bondade, anunciarei a sua soberania sobre tudo e sobre todos. E hoje eu quero te trazer a este lugar. Não importa como você está, não importa quão paralisado você esteja. Eu tenho falado nos últimos dias sobre pecados não nominais. Falei no domingo passado que quando olhamos para a história de Davi, é muito fácil perceber o assassinato, é muito fácil perceber o adultério, é muito fácil perceber a cobiça, mas quão difícil é para nós encontrar em nós mesmos pecados não nominais. Quão difícil é para nós encontrar em nós mesmos aquilo a qual está nos paralisando diante daquilo que o Senhor nos propôs, encontrar em nós mesmos aquilo que está nos roubando da comunhão do santo, que está nos roubando da comunhão mais perfeita e mais precisa em nossos lares, daquilo que está nos roubando de desfrutar com entendimento do amor, da graça e das misericórdias do Senhor. Pecados não nominais tem nos afastado da presença do Senhor. Pecados não nominais têm nos afastado ou corrompido o nosso relacionamento conjugal. Pecados não nominais têm nos afastado da comunhão dos santos. Pecados não nominais têm nos afastado do plano de Deus, a qual Ele nos inseriu para que nós possamos ser cooperadores dele. Pecados como usura, pecados como maledicência, pecados como não considerar a obra de Cristo em favor dos nossos irmãos, pecados a qual nós cometemos contra nossa esposa, pecados a qual nós cometemos contra os nossos esposos, contra os nossos filhos, contra os nossos pais, contra os nossos irmãos, contra os nossos pastores. Pecados que fazem parte do nosso dia a dia. E por não parar para meditar, a gente vai seguindo com eles. Certa vez a pastora Tati, ela falou sobre carrapichos que vão grudando em nossas roupas. Nós vamos andando neste ambiente e a cada dia vamos nos tornando mais pesados, e a cada dia vamos nos tornando mais lentos, e a cada dia vamos nos tornando mais improdutivos na obra do Senhor. Porque não consideramos ou não prestamos atenção que pequenos carrapichos estão se juntando, estão nos paralisando, estão nos roubando. E por isso nos encontramos em lugares de tristeza, e por isso, vez ou outra, voltamos a tentar nos acorrentarmos ao nosso passado. Por isso, vez ou outra, a tentação de desistir está diante de nós. Por isso, vez ou outra, a tentação de se encerrar um ciclo com a qual o Senhor nos inseriu por conta própria está diante de nós. A tentação de quebrar alianças, a tentação de fazer aquilo qual não somos chamados a fazer, e de deixar de fazer aquilo a qual somos chamados a fazer. A tentação de se acomodar
de se conformar a este século. Tudo isso por não considerarmos pequenos pecados, por não considerarmos que não valorizamos os feitos do Senhor, por não considerarmos que não valorizamos a obra de Cristo na cruz do Calvário ao nosso favor. Sim, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aquilo que me traz esperança me devolve ao centro da vontade de Deus. Seria muito fácil para mim, eu creio que seria muito fácil para a maioria dos pastores dizer que tudo dará certo, dizer que esses dias a qual nós estamos vivendo serão abreviados, dizer que esse vírus já está chegando ao fim, dizer que esse mal já está batendo em retirada. Eu posso dizer tudo isso a você pela fé. Eu posso dizer tudo isso para você porque eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas eu não tenho uma palavra específica para dizer que esses dias chegaram ao fim. Eu não tenho uma palavra específica para te dizer que o amanhã vai ser mais fácil do que o hoje. Mas eu posso te dizer com toda a força, com todo o meu entendimento, que aquele que está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Aquele que está em Cristo Jesus, mesmo quando acometido por essa enfermidade, sabe que nem a morte nem a vida pode separar do amor de Deus. Aquele que está em Cristo Jesus, mesmo quando diante das dificuldades financeiras propostas por esses dias, ele sabe que nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus que está proposto pelo Pai. Assim como que de nada sentiremos falta, assim como que o pão nosso de cada dia está garantido em Cristo Jesus, está garantido em seu corpo, está garantido pelo Pai. Assim como ao enfrentar esses dias, o enfrentamos com a firme convicção que o Senhor, que prometeu, que decretou, está conosco todos os dias das nossas vidas, inclusive neste tempo de pandemia. Mas eu preciso, mediante a Escritura, sair de lugares a qual eu entrei muitas vezes. Eu preciso, mediante as Escrituras, também te ajudar de alguma maneira, te incentivar de alguma maneira a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Não pare, meu irmão, nos seus pecados, não permaneça nos seus pecados, não permaneça aprisionado por aquilo ao qual o Senhor já te libertou. Não volte à caverna, não volte a lugares escuros, não volte a lugares a qual o Senhor mesmo, com mão poderosa, te arrancou. Quantas vezes, conforme eu já disse, eu pequei contra o meu Senhor, conscientemente. Já como pastor, eu pequei contra o meu Senhor constantemente, conscientemente. Já estive diante dos meus pastores, confessando os meus pecados. Já estive diante dos meus pastores, revelando a eles as minhas mazelas. Não porque eles são melhores do que eu, mas porque eles exercem a autoridade do Senhor em meu favor, mas porque eles são aqueles que são encarregados de interceder por mim, de zelar por minha vida também, e porque eles são aqueles a qual o Pai me deu. Por isso, de tempos em tempos, eu estou diante dos meus pastores, confessando pecados. É ruim, dói, traz vergonha, produz medo, mas após confessar, eu desfruto daquilo que está escrito no livro de Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que seja sarado. Quando eu peco contra o Senhor, e como eu te disse, todo pecado é praticado contra o Senhor, eu vou a Ele, arrependido, envergonhado também, confesso a Ele os meus pecados, peço perdão e sou perdoado em nome de Jesus Cristo.
Mas quando eu vou àqueles a qual exercem autoridade em favor da minha vida, eu sou sarado, eu sou curado. E muitos de nós, mesmo estando em Cristo Jesus, mesmo desfrutando de tão maravilhosa graça, estão caminhando sangrando, estão caminhando cheio de feridas, estão caminhando até doente, porque não tem a ousadia, a intrepidez de confessar para que seja curado. São dias, meus irmãos, que o Senhor está nos purificando, que o Senhor está aperfeiçoando a sua obra em nós, que o Senhor está nos chamando para ir além, que o Senhor está nos conduzindo a águas mais profundas, que o Senhor está nos conduzindo a lugares mais altos nele. Por isso hoje eu separei esse dia para impartir parte do que eu sou, impartir parte das minhas mazelas, para dizer para você que constantemente eu estou diante do meu Senhor, clamando por graça, clamando por misericórdia, encontrando nele um lugar de arrependimento. Pode ter uma certeza na sua vida, meu irmão, que a maioria das vezes que eu trago uma palavra de exortação, que na maioria das vezes que eu trago uma palavra um pouco mais firme, um pouco mais dura, eu estou pregando para mim em primeiro lugar, eu estou dizendo para mim em primeiro lugar: Ricardo, é tempo de arrependimento, Ricardo, é tempo de santificação, Ricardo, é tempo de andar em um outro nível no Senhor, porque a medida de ontem já não serve mais para hoje. É tempo de parar de andar em círculos, Ricardo. É tempo de parar de ficar praticando, cometendo os mesmos pecados. É tempo de parar de enxugar gelo, de correr atrás do vento. É tempo, Ricardo, de deixar de ser menino e se tornar homem, abandonar as vestes de menino. Por isso hoje, quando essa mensagem chegar aos teus olhos, quando essa mensagem chegar aos teus ouvidos, não importa como você esteja, a minha oração agora é para que o Espírito Santo te conduza a um lugar de contemplação no seu interior, a um lugar de contemplação de quem tu és no Senhor. E se você encontrar sujeira, e se você encontrar mazelas, se você encontrar pecados repetitivos, não se desespere, não se desespere. Pare, descanse, contemple o Senhor, contemple as suas maravilhas, contemple os seus feitos e encontre nele um lugar de arrependimento e transformação, e encontre nele um motivo para andar mais uma milha, e encontre nele a razão da sua esperança, e encontre nele um lugar de gozo, de paz, de alegria, e encontre nele um lugar onde a santificação se dará por quem ele é, não apenas porque nós queremos o agradar, fazendo algo para ele. Não, meu irmão, é tempo de nós encontrarmos no Senhor um lugar de intimidade tão profunda, que lá seja o lugar ao qual nós queremos estar. Que lá seja o lugar ao qual nós constantemente queiramos voltar. Quando o salmista diz que o zelo por sua causa me consome, nós somos tentados a pensar no templo, nós somos tentados a pensar numa estrutura física, mas nós deveríamos pensar: quando o zelo por sua casa me consome, pelo zelo ao qual eu estou edificando essa casa me consome, Senhor. Por isso eu quero, Senhor, betumar todas as rachaduras. Por isso eu quero, Senhor, betumar todos os lugares que ainda são propícios à infiltração do mal. Eu quero betumar, Senhor, tudo aquilo que tem me afastado de desfrutar de quem Tu és. O zelo por Tua casa me consome. O zelo
por tua casa, o zelo pela morada do Espírito Santo, limpa, adornada, me consome. O zelo pelo corpo de Cristo me consome. O zelo por essa casa espiritual que está sendo edificada pelo próprio Senhor. Porque Ele disse que eu mesmo edificarei a minha igreja. Meu irmão, minha irmã, é um tempo oportuno para que as nossas feridas sejam curadas. É um tempo oportuno para que eu encontre um lugar de arrependimento, transformação e desenvolvimento, para que eu possa impartir vida com você, para que eu possa impartir vida com outros, para que você possa impartir vida comigo, para que você possa impartir vida com outros. Por isso eu não construí um texto específico hoje, por isso eu não te dei um texto específico hoje, meu irmão. Hoje eu me lembrei de todas as vezes que não valorizei os feitos do Senhor sobre a minha vida. Hoje eu me lembrei de todas as vezes que não valorizei a vida a qual Ele me concedeu. Hoje eu me lembrei de todas as vezes, ou de quantas vezes eu não valorizei tão maravilhosa salvação. Hoje eu me lembrei que muitas vezes o meu coração não está grato diante do Senhor, que eu não levanto as minhas mãos para dizer que sou grato a Ele pelo dom da vida, que eu não levanto as minhas mãos para dizer a Ele que sou grato pelo dom da vida eterna que está em Cristo Jesus, pelo que eu não levanto as minhas mãos com um coração agradecido por Ele ter me inserido na comunhão dos santos, por Ele ter me dado de presente para você e ter dado você de presente para mim. Eu quero começar a valorizar pequenas coisas. Eu quero começar a valorizar pequenos atos, pequenas ações. Eu quero me reexaminar todos os dias. Eu quero me reexaminar segundo a ótica de Cristo. Eu quero me reexaminar para que eu possa desfrutar de quem Ele é, mas para que eu possa também ser a extensão de quem Ele é. Ele confiou a mim e confiou a você o ministério da reconciliação. Porque antes, mediante a obra de Cristo Jesus, nós somos reconciliados com o Pai. Hoje eu me lembrei que Ele me amou. Hoje eu me lembrei que Ele me amou primeiro. Hoje eu me lembrei que as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Hoje eu me lembrei que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Hoje eu me lembrei que nada poderá me separar do amor do Pai que está em Cristo Jesus. Hoje eu me lembrei que Ele confiou a mim algo precioso. Hoje eu me lembrei que Ele chamou a mim, me abraçou, me acolheu. Hoje eu me lembrei que Ele deixou as 99 e foi me resgatar. Hoje eu me lembrei que Ele amou eu estando mortos em meus delitos e pecados. Hoje eu me lembrei que graciosamente Ele me alcançou e me salvou. Por isso, meu irmão, lembre-se que você é precioso aos olhos do Pai. Por isso, meu irmão, lembre-se que você é precioso aos olhos do teu Senhor, aos olhos do teu Salvador. Por isso, no texto de Hebreus, no capítulo 12, está escrito no versículo 4: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por Ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Que filho há a quem o Pai não corrija? Muito mais do que pensar em uma correção nessa palavra de hoje, eu falo que é um convite. É o Senhor te chamando para mais perto. É o Senhor te chamando
para andar com Ele. É o Senhor te chamando para um lugar de intimidade, de paixão e deleite. Por isso hoje eu me lembrei. Eu me lembrei que eu tenho vocês como amigos. Eu me lembrei que eu tenho vocês como irmãos. Eu me lembrei que vocês são preciosos ao meu Pai. Eu me lembrei que vocês são preciosos para mim. Eu me lembrei quão preciosa é a minha família. Eu me lembrei quão valoroso é o dom da vida. Eu me lembrei quão escandalosa é a graça do Senhor. Eu me lembrei que Ele me amou de tal maneira que deu o seu unigênito Filho por amor a mim. Eu me lembrei, meu irmão. Sim, eu me lembrei de erros. Sim, eu me lembrei de falhas. Sim, eu me lembrei de pecados. Mas eu me lembrei da obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu me lembrei que Ele me amou primeiro. E aí eu posso dizer: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Agindo Deus em meu favor, ninguém tem o poder de impedir. Hoje eu me lembrei que os dias são maus, mas eu me lembrei que Ele me disse: tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao nosso Senhor. Vamos agradecer ao nosso Salvador. Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome. Agradecemos a Ti pelo dom da vida. Agradecemos a Ti pelo maravilhoso plano da salvação. Te agradecemos a Ti pelo dom da vida eterna que está em Cristo Jesus. Agradecemos a Ti pela comunhão do Espírito Santo. Agradecemos a Ti pelo Espírito Santo em que nós habita. Agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de recomeçar, de continuar firme e constante diante do Senhor. Agradecemos a Ti porque a Tua graça, o Teu amor, as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós e nos alcançou. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos conduzido e o Senhor tem nos resgatado todos os dias. Agradecemos a Ti, Senhor, pela fé como dom ao qual o Senhor nos deu. Agradecemos, Pai, a fé como fruto do Espírito Santo. Agradecemos pela esperança, pela paz, pelo amor, pela longanimidade. Agradecemos pela temperança, pelo domínio próprio. Agradecemos pela perseverança dos santos, pela comunhão dos santos. Agradecemos pela vida eterna que está em Cristo Jesus. Agradecemos porque podemos dizer: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Agradecemos porque conseguimos olhar para os dias que estão diante de nós e sabemos que há de se consumar a nossa adoção em Cristo Jesus, onde não mais teremos esse corpo perecível, onde não mais seremos presos a este tabernáculo, mas teremos um corpo semelhante ao seu. Te agradecemos por tão maravilhosa obra, meu Pai, em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Sempre bem melhor que meu. Por isso em sua mão